Seja muito bem-vindo a mais um Dois Dedos de Teologia. Meu nome é Marcelo Betti e você está no escritório do Neto. E hoje o programa é Pergunte ao Professor, um quadro em que eu invado o Pergunte ao Pastor do Iago Martins e ofereço respostas rápidas para perguntas curtas que você fez no Instagram do Dois Dedos de Teologia. Para você que não me conhece, eu sou Marcelo Betti, eu sou o pastor da igreja Fonte São Paulo. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo e se você quiser nos conhecer, basta nos visitar no endereço @igrejafonte.sp. Eu sou casado com a Gabriela, sou pai do Natan e da Melissa e eu adoro estudar crítica textual e o texto do Novo Testamento e por isso hoje eu vou responder para você algumas das perguntas que você pode ter sobre o texto do Novo Testamento. Primeira pergunta que eu vejo aqui é muito interessante. Existem papiros do primeiro século? A resposta para essa pergunta é sim, existem muitos papiros do primeiro século, mas nenhum do Novo Testamento propriamente dito. Na verdade, quando ouviu-se falar de um papiro do primeiro século, houve muita movimentação, o famoso papiro do primeiro século de Marcos. Na verdade, quando identificado, notou-se que era um papiro do segundo século, hoje é chamado de papiro 137 ou P137, e é o mais antigo papiro que nós temos do Evangelho de Marcos. É um pequeno pedaço de papiro que tem um pouco mais trechos do primeiro e do segundo capítulo do Evangelho de Marcos, mas tem um detalhe muito interessante nesse papiro. A pessoa que o copiou usou o nome sacrum para o Espírito Santo. O que significa isso? Ele usou uma abreviação específica que era usada pelos escribas antigos para descrever o nome sagrado. Ou seja, quem quer que tenha copiado esse texto no segundo século usou esse nomen sacrum para descrever o Espírito Santo, que muito provavelmente descreve um escriba aí com convicções trinitárias e muito ortodoxas. Um papiro interessante de se conhecer. Olha essa pergunta que é interessante. Versões que faltam uma palavra na frase e que muda totalmente o seu sentido. Qual é a versão correta? Essa é a função da crítica textual, identificar essas variantes textuais que nós vemos na história da transmissão do texto e demonstrar, através de métodos de critérios ou avaliações críticas, qual é o texto que melhor representa o texto original do Novo Testamento. Essa é a ideia da crítica textual, esse é o propósito da crítica textual, e se você quiser conhecer um pouquinho de como isso funciona, eu recomendo para você visitar o curso de crítica textual que eu gravei com o Instituto Schaeffer. Até na página do Instituto Schaeffer você vai perceber, são 5 aulas, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você, mas é exatamente essa a função da crítica textual, oferecer uma resposta ou convicções para ocasiões onde a transmissão do texto ela tem variações textuais. Acho que se vale a pena você dar uma olhadinha lá, você vai gostar. Olha essa aqui que legal. Existe a possibilidade da Igreja Católica ter adulterado o Novo Testamento? Essa é uma pergunta excelente. Há muitos dos mitos da internet, eles descrevem essas histórias de que existem dolo por trás da transmissão, de que existem manuscritos que foram escondidos, verdades que foram ocultas e suprimidas, mas tem um detalhe muito importante sobre a história da transmissão do texto do Novo Testamento. A maioria dos manuscritos neotestamentários que nós temos, eles são provenientes da Igreja Bizantina ou Igreja Oriental. A Igreja Católica, ela basicamente, a partir de Jerônimo, ou naquele texto que posteriormente veio a ser chamado de Vulgata, é o texto latino, o texto da Igreja Católica, que foi preservado em latim. E nós temos essas duas tradições que nos apresentam o texto do Novo Testamento e nós podemos conhecer e comparar cada uma delas. E o que é mais interessante, nós conseguimos a partir disso demonstrar que não houve dolo, não houve nenhuma tentativa de suprimir ou esconder textos ou versículos ou versões do Novo Testamento, porque a história do Novo Testamento ela é ampla e ela é rica de evidência e nós podemos conhecer em detalhes quando estudamos a crítica textual. Olha só essa pergunta que é interessante. Nós estamos errando em questões fundamentais da fé e nós estamos descobrindo isso com a crítica textual? Na verdade, não. As questões fundamentais da fé elas estão muito bem resolvidas há muito tempo. Nos mais diferentes campos da teologia conservadora dos nossos dias, nós vamos perceber que os elementos fundamentais da fé, como o Evangelho, a salvação pela graça e tantas outras informações, embora não tenham suas diferentes opiniões ou considerações a respeito, elas estão bem salvaguardadas. Na crítica textual, por outro lado, nós conhecemos um pouco melhor sobre a história da transmissão do texto, mas nenhum dos pontos fundamentais do Evangelho ou do cristianismo são afetados por essas variantes textuais. Então, não existe nenhuma, como dizeria a pergunta, não existe nenhuma questão fundamental equivocada que nós estamos corrigindo com a crítica textual. Aliás, a crítica textual não existe para corrigir essas coisas, ela nos conta mais sobre a história do texto e o texto do Novo Testamento de maneira geral. Quantas passagens aparecem entre colchetes no Novo Testamento? Uma pergunta interessante. Depende da versão que você usa. Se você usa versões mais conservadoras, você não vai encontrar nenhum tipo de colchete. Agora, as mais críticas vão oferecer em alguns lugares do texto do Novo Testamento versículos ou palavras que aparecem entre colchetes, mas mesmo assim o número deles não é muito grande. Se você quiser conhecer alguns deles, visite no meu Instagram, @mmwbet. Eu tenho escrito pequenos posts sobre os significados dos colchetes em diferentes textos. Se eu não me engano, já são 3 colchetes ou textos entre
colchetes analisados ali, eu sei que você vai gostar. Os números não são muito grandes, por assim dizer, mas eles existem, eles estão aí, eles nos lembram que a história da transmissão tem suas diferenças textuais, mas nós vamos perceber que mesmo estudando esses textos, nós não vamos encontrar nenhuma variação, nenhuma variante textual que coloque em risco qualquer verdade doutrinária das Escrituras. Elas só nos contam um pouquinho mais sobre a história do texto do Novo Testamento, que é tão fascinante. E se você quiser conhecer melhor essa história do texto do Novo Testamento, eu queria apresentar para você um curso que eu também gravei para oferecer, e essa é a última semana que nós temos de inscrição. É o curso Crítica Textual na Prática. Se você quiser entender melhor como essa história da transmissão aconteceu, olhar para manuscritos, investigar essas informações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá uma visitadinha, www.criticatextual.com.br, e você vai encontrar todas as informações ali. E se você é seminarista, queria dizer para você que nós temos 25% de desconto, queremos ter você como nosso aluno, estamos esperando você lá. Opa, aqui tem mais uma pergunta interessante. Bart Ehrman, ele é confiável no que fala sobre a formação do Novo Testamento? Bart Ehrman é um erudito do Novo Testamento, alguém que estudou profundamente o texto, a história, a transmissão, o cânon e a formação e assim por diante. E ele, como um crítico, um erudito, ele realmente ele traz muitas informações que são positivas. Entretanto, muitas das considerações que ele faz, elas vêm carregadas com um ceticismo extremado que eventualmente faz com que ele chegue a conclusões que as próprias evidências que ele apresenta não concluem. Quem quer que tenha lido o que Jesus disse, o que Jesus não disse, aqui ele escreveu sobre o texto do Novo Testamento e as variantes textuais do Novo Testamento, já percebeu que muito do que está escrito ali não era sequer novidade, muito do que está escrito ali não é sequer dificuldade, mas o modo como ele escreveu e para o público que ele escreveu, ele realmente causou um alvoroço. Ele é confiável? Em certo sentido sim, mas lembre-se, você está lendo alguém profundamente cético, profundamente contrário ao cristianismo, alguém que saiu da fé, e ele não escreve como se diria na academia, de um ponto neutro de argumentação. Vale a pena lê-lo? Não necessariamente. Aqueles que estão iniciando no estudo da crítica textual, o estudo do texto, esse não é o melhor livro para ser lido no início da jornada, mas se você já está acostumado, você provavelmente já trombou ou em algum artigo, ou em alguma citação, ou provavelmente em algum livro. Confiável? Não tanto quanto as pessoas dizem, mas também não é de se jogar fora, por assim dizer. Vamos para outras perguntas aqui. Ainda é válido usar o texto recebido? Excelente pergunta. Algumas pessoas acreditam que defensores do texto crítico, eles rejeitam o texto crítico. Não é verdade. O meu primeiro texto grego foi um texto recebido. As primeiras exegeses que fiz foram baseadas no texto recebido. Eu acho que é um texto que representa um momento importante da história. Eu acredito que ele foi profundamente usado, especialmente na Reforma Protestante. Ele é o texto base da tradução de Lutero, ele é o texto base em versões diferentes, mas de William Tyndale para a tradição britânica. Nós vemos ele como grande parte daquilo que nós vemos acontecer na Reforma é feito em cima do texto recebido. Até mesmo o comentário de Calvino nos livros do Novo Testamento são fundamentados nesse texto. Em outras palavras, é um texto profundamente importante para a nossa história. Então é profundamente válido que você use esse texto, que você investigue esse texto, que você leia esse texto, e até mesmo as traduções que foram feitas nele. A única coisa que eu acredito que é um pouco diferente dos defensores do texto recebido é que eu não acredito que aquele seja o texto original do Novo Testamento. Existem elementos naquele texto que talvez eu colocaria entre colchetes e quem sabe uma nota de rodapé para dizer talvez os manuscritos mais antigos não tragam esse texto aqui. Mas de fato, um texto muito bonito, um texto claro que pode ser lido e deve continuar a ser usado nas nossas reflexões teológicas e leituras devocionais também. Outra boa pergunta nesse assunto ainda. O texto recebido e o texto majoritário, qual que é a diferença que nós temos entre eles? Em termos quantitativos, a diferença entre eles é bem pequena. Nós olharíamos para mais ou menos 2.000 palavras de diferenças entre esses dois textos. Os defensores do texto recebido, eles são inequívocos em dizer que aquela é a exata redação, enquanto os defensores do texto majoritário dizem que esse daqui é potencialmente o texto que nós entendemos como texto original, com algumas diferenças, algumas liberdades talvez para discordar em um ou outro caso, mas esses são duas diferentes edições do que nós chamaríamos de texto bizantino. Os manuscritos usados para a produção do texto recebido nos dias de Erasmo eram textos da grande tradição bizantina, e é por isso que o texto recebido e o texto majoritário são tão parecidos. A diferença principal entre eles é que as leituras minoritárias, ou seja, encontradas num número menor de manuscritos que são usadas pelo texto recebido, são rejeitadas pelo texto da maioria dos manuscritos ou texto majoritário. Essa é a grande diferença entre esses dois textos, embora sejam duas edições da tradição bizantina. Essa é a grande diferença entre eles. Pergunta interessante aqui. Por onde eu devo começar
fazer uma crítica textual. Em primeiro lugar, você deveria começar a fazer uma crítica textual estudando um pouquinho sobre o assunto. Se você ainda não fez o curso do Instituto Schaeffer, dá uma visitadinha. São 5 aulas gratuitas, 200 páginas de material e é um excelente ponto de partida para você entender o processo da crítica textual. Se você quiser algo mais, visite o curso Crítica Textual na Prática e você vai ter informações. Aí são 15 aulas, mais de 25 horas de aula, são 400 páginas de material de aluno. Certeza que você não vai se arrepender. Mas se você for começar, primeiro comece com um bom texto crítico. Olhe para o que o texto crítico diz, observe as notas de rodapé, veja as diferenças apresentadas ali e a partir das informações que foram curadas para você ali, você começa um trabalho de fazer a sua crítica textual. Não sabe como fazer isso? Visite os nossos cursos, eu tenho certeza que o passo a passo, pelo menos, você vai aprender. Devemos ensinar crítica textual na escola bíblica dominical ou na EBD? Não, crítica textual não é uma matéria da escola bíblica dominical. Mesmo na minha igreja, onde eu ensino com frequência, esse não é um assunto que eu incluo na área de ensino. Nós não vamos falar sobre crítica textual na escola bíblica dominical, porque a função da escola bíblica dominical é outra. A crítica textual, ela é um estudo diferente. Ele pertence a um ambiente, talvez, do seminarista, da reflexão, de um tipo de estudo, mas não propriamente a escola bíblica. Eu acredito que a escola bíblica tem que capacitar cristãos a conhecerem a Deus e as Escrituras, e eventualmente o assunto da crítica textual pode fazer parte da conversa, mas não é o propósito da escola bíblica dominical ensinar a crítica textual. Olha, essa aqui é muito boa. Quão preparada está a igreja brasileira na área da crítica textual? A igreja brasileira, no quesito da crítica textual, ela ainda está iniciando. Nós temos excelentes críticos pelo Brasil. O Wilson Paroski é a grande referência pra gente, é ele quem escreveu, já tem 2 livros publicados sobre o assunto, tem artigos publicados sobre o assunto, tem palestras ministradas, formou vários alunos, mas ainda assim a crítica textual, ela está no seu início de desenvolvimento. Nós estamos começando a conversar sobre ela nos últimos anos. E nesse momento nós vemos um crescente interesse por conhecer mais sobre esse assunto, e eu entendo que isso vai se desenvolver e vai crescer nos anos a seguir. Quem sabe novos livros sendo publicados, quem sabe novas referências sendo feitas, nós vamos ter a oportunidade de ver o desenvolvimento da crítica textual na academia brasileira e de uma certa forma influenciando positivamente a igreja brasileira também. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É aquele que ou Deus? Aquele que foi manifesto em carne ou Deus foi manifesto em carne? Se você já viu esse dilema, você sabe que a diferença entre essas duas leituras é um pequeno traço colocado entre uma letra. Hos, aquele que, ou Theos, a Deus. A diferença entre essas duas leituras é um pequeno traço que seria colocado, imagine um O maiúsculo com um pequeno traço no meio. Esse seria o sinal do θ maiúsculo, ou Hos, sem o traço no meio. Essa é a única diferença entre esses dois textos. Eu entendo que a melhor leitura desse texto, na verdade, diz aquele que, sem o traço no meio, e não Theos, ou Deus que se fez carne. Eu acredito que de uma maneira indireta, aquele que se fez carne, para Paulo é o Cristo encarnado, Deus feito homem, como ele ensina em tantos outros lugares do Novo Testamento. Mas naquele lugar, eu acredito que existe uma poesia sendo escrita, e a abertura daquela poesia é muito bonita. Se você olhar, existe uma métrica sendo apresentada ali, substantivos sendo colocados juntos com os verbos, existem as conjunções e pronomes sendo utilizados ali de uma maneira muito bonita. E eu acredito que o tom poético daquela passagem sugere que aquele que faça parte do texto e seja a citação, quem sabe, de um antigo hino, quem sabe de uma antiga poesia, mas seja como for, qualquer que seja a leitura utilizada ali, a ênfase é na encarnação, seja de Deus sendo feito homem ou de Cristo Deus sendo feito carne, nós não perdemos muita coisa ali. O que nós vemos, na verdade, é a beleza de uma poesia apresentada por Paulo. A diferença é um pequeno traço e o conteúdo, no final das contas, continua sendo o mesmo. Pessoal, nós temos muitas outras perguntas aqui. Nós temos perguntas sobre perícope adulterae, ela é real, ela não é real, ela é original ou não, ela é canônica ou não, ela é uma adição herege, essa aqui foi campeã. Eu devo pregar a perícope adulterae? Perícope adulterae é aquela passagem do Novo Testamento, em João capítulo 7, versículos 53 até 8:11, que descreve a mulher pega em adultério. Algumas passagens como essa, elas trazem diferentes versões nas tradições manuscritas, e algumas pessoas dizem por isso que ela não é real, que ela não é original, quem sabe não seja canônico. Herege eu não lembro de ninguém ter dito, embora alguém tenha feito essa pergunta, mas todos nós estamos perguntando, nós devemos ou não devemos pregar essa passagem? A resposta para essa pergunta tudo depende de como você vai entender a história da transmissão do texto. Se esse texto pertence ao texto original e foi escrito por João, pregue à vontade. Se esse texto não faz parte do texto original, mas ela pode representar uma história que de fato aconteceu na história, por que não pregá-la sem ser sobre João? E se esse texto não faz parte de maneira nenhuma
nenhuma não é canônica, talvez a melhor coisa a se fazer seja não pregar essa mensagem. Um exemplo interessante nesse caso seria o John Piper, que quando chega na exposição de João, nessa mesma passagem, ele para a sua exposição e explica por que ele acredita que não deveria pregar. Se você quiser ver Piper falando sobre isso, visite o Desiring God, você vai ver uma aula que ele dá sobre esse assunto. Final longo de Marcos. Complica a crença da ressurreição? É canônico, não é? Esse aqui é outro daqueles textos em que muita tempestade é feita e às vezes elas não são bem analisadas. O final longo de Marcos, ou conhecido como final longo de Marcos, é o final que nós encontramos em basicamente todas as nossas traduções em português, que são aquela parte que inclui do versículo 9 até o final do livro. O final curto, que é o final que os defensores do texto crítico preferem, é um final que acabaria no versículo 8. Então o livro de Marcos terminaria no versículo 8. Baseado nisso, alguns céticos, críticos, alguns ateus e atoas em particular, bastante gente à toa, usam esse texto para dizer, então, se aquele texto acaba no versículo 8, então a ressurreição de Cristo Jesus é colocada em xeque, porque não existem manifestações de Cristo pós a sua ressurreição. Mas se nós lemos direitinho o texto no versículo 6, diz que Cristo ressuscitou e as pessoas ficaram com medo. Não existe qualquer problema com a doutrina da ressurreição, mesmo se o texto terminar curto. E aliás, o que nós veríamos de um texto terminado no final do versículo 8 é um texto curiosamente interessante para se analisar da perspectiva do todo da obra e de como que o autor usa esses momentos chocantes e de virada de opinião e ele deixa o leitor chegar às suas conclusões. Se você quiser ver um pouquinho disso acontecendo, na minha série de Marcos eu tentei pontuar alguns desses pro meio do caminho. Foram 25 mensagens, mas acredito que dá para acompanhar. Dessa forma a pergunta fica, e aí? Como é que nós vamos terminar esse evangelho? Algumas perguntas mais práticas para nós, um pouquinho mais pé no chão. São muitas as questões que nós podemos fazer sobre crítica textual, os detalhes, os versos, as mudanças, as alterações, mas essa aqui é uma pergunta muito importante que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. Se temos dúvidas sobre o texto original, isso não coloca toda a confiança na Bíblia em xeque? Essa é uma pergunta importante, porque geralmente nós lidamos com a confiabilidade das Escrituras como sim e não. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. Existe variação, então nós não confiamos. Existem dúvidas, então nós não confiamos. A verdade é que dúvidas fazem parte da experiência cristã. Nós temos dúvidas sobre muitas interpretações. Nós temos dúvidas sobre o uso de muitos genitivos no Novo Testamento. Nós temos dúvidas sobre o funcionamento dos verbos, especialmente em narrativas. Nós temos uma série de dúvidas sobre como funciona a linguagem, sobre como a linguagem se relaciona, e todas essas dúvidas, elas não amontoam um ceticismo. Na verdade, ela nos move na direção de uma pesquisa ainda mais aprofundada. Nós queremos entender como que a língua funciona, nós queremos entender como a interpretação funciona. Na verdade, a dúvida tem um papel fundamental no nosso entendimento e no nosso crescimento na área. Em outras palavras, as pessoas que encontram na dúvida uma razão para o abandono da confiabilidade não são pessoas que estão sendo motivadas pela investigação e não estão sendo motivadas à procura da verdade. São pessoas que estão sendo motivadas pela confirmação das suas preferências. E as pessoas motivadas por confirmação de preferência, elas não têm muito interesse em fazer investigação. Talvez a melhor maneira de abordar esses detalhes é estudar o texto do Novo Testamento, sempre lembrando que o Deus que inspirou o texto desse Novo Testamento, ele também é o responsável por sua preservação. E que nós podemos confiar nesse Deus que sabe o que faz através da história, mesmo quando nós temos dúvidas sobre alguns detalhes. Os detalhes que nós temos dúvida, eles nos deveriam levar a um estudo mais aprofundado diante da grandeza de Deus e diante de uma grandeza de eventos históricos que nós não conseguimos compreender na sua inteireza. Mas isso não significa que nós não podemos ser plenamente convictos daquilo que nós estudamos. A minha experiência pessoal é, quanto mais eu tenho estudado essas diferenças, mais eu tenho percebido a mão de Deus, mais eu tenho percebido a confiabilidade desse texto, como esse texto foi preservado através da história e copiado de uma maneira incrível, e de como esse texto chegou até nós. Para mim, esses momentos de dúvida têm servido como dedicação, uma dedicação em conhecer melhor o texto e o Senhor, o dono desse texto, o autor desse texto. Para mim, as dúvidas são ponto de partida para adoração, e eu acredito que pode ser para você também. Observe essa pergunta. Deus não preservou sua palavra para nós? Então como que podem existir trechos em que temos dúvidas se ele é mesmo a palavra de Deus? Bom, esse é o grande dilema que nós estudamos. Na verdade, se Deus inspira o texto e a preservação do texto é garantida por ele, por que é que nós temos variações? Essa é uma área que muitas pessoas tentam extrapolar o conhecimento teológico e bíblico para defender algumas opiniões. Os mais céticos e mais anticristãos dos críticos textuais vão dizer que as diferenças textuais na tradição demonstram que Deus não teve nenhum controle ou nenhum interesse sobre ele. E é muito interessante
que eventualmente alguns conservadores vão dizer porque Deus inspirou o texto, não existem variações textuais significativas ou importantes. E o que eu vejo quando eu olho esses dois extremos é que ambos tentam negar uma ou outra afirmação da inspiração ou da preservação, mas a razão pela qual eles fazem isso é que eles fazem um à prova do outro. Se Deus inspirou, ele deve preservar. Se ele não preservou, ele não inspirou, ou se ele inspirou, ele deve ter preservado. E esse é o calcanhar de Aquiles dessas duas teorias, de propor pressuposições teológicas e filosóficas que não são ensinadas pelas Escrituras. E ao invés de abordar uma ou outra questão, eu acho que o ideal para nós cristãos é: a Escritura diz que ela é inspirada por Deus e nós recebemos isso como fato. Mas nós vemos na transmissão que existem variações. E essas variações, elas nos servem como um desafio para entender como esse processo aconteceu e não como um empecilho para afirmar a inspiração do texto. Essa perspectiva é completamente diferente daquilo que nós encontramos nesses extremos que nós tanto ouvimos pela internet. Se você quiser conhecer mais, a segunda aula do meu curso eu lido somente com essa questão e eu demonstro em detalhes como que nós podemos navegar entre esses dois extremos numa perspectiva que eu diria até mesmo mais bíblica e conservadora do que esses extremos que nós estamos apresentando aqui. Uma última pergunta para nós aqui: como podemos defender a inspiração das Escrituras se existem problemas nos manuscritos? É esse problema que nós estávamos conversando. Se existem problemas na transmissão, será que nós podemos falar mesmo que esse texto é inspirado? Ou como é que nós vamos definir inspiração então? A minha proposta para você é que você defina a inspiração a partir das Escrituras. Muitas das definições sobre inspiração que nós conhecemos, elas são feitas a partir de deduções lógicas. Há quem diga que a inspiração e a preservação são dois elos inseparáveis porque é uma questão de lógica. Eu acho que nós cristãos temos que ser mais cautelosos do que isso. Eu acho que a doutrina da inspiração tem que ser um assunto da revelação. O que é que a Escritura fala sobre essa inspiração? E eu acho que esse é o ponto de partida que muda toda a investigação. Se nós começarmos com aquilo que a Escritura ensina, será que nós vamos chegar nessas mesmas conclusões? Será que nós vamos chegar nesses extremos? Se nós olhamos para aquilo que Paulo ensina, para aquilo que Pedro ensina, nós vemos uma ação de Deus. Deus inspirou, toda a palavra inspirada. Homens foram movidos pelo Espírito Santo, mas nós vemos que eles investigaram, eles indagaram, eles questionaram. Nós vemos Lucas fazendo investigações. Ele diz que muitas pessoas tinham feito muitas pesquisas a respeito de Cristo Jesus, mas ele vai fazer uma narrativa curada dos fatos. Todos esses elementos de a ação divina, a movimentação divina, a investigação humana, as perguntas sendo feitas, elas se complementam nesse processo da inspiração, tal como apresentada no Novo Testamento. Eu acho que compreender a inspiração a partir desse movimento, dessa relação entre Deus e os seus agentes, eu acho que faz muita diferença. Nós entendemos que Deus não trabalha através da humanidade, Ele trabalha por meio da humanidade, Ele usa até mesmo meios imperfeitos, como tantos desses homens de Deus que nós vemos das Escrituras, que eram homens falhos, para cumprir o seu propósito, para escrever o seu texto inspirado, para que esse texto pudesse ser copiado e chegasse até nós de maneira confiável. Acho que começar com a Escritura é a melhor coisa que nós podemos fazer. Bom, esse aqui foi o Pergunte ao Professor, a minha invasão no Pergunte ao Pastor do Dois Dedos de Teologia. Iago, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu espero ter o privilégio de participar com vocês novamente. Fica aqui o meu convite para você conhecer melhor do texto do Novo Testamento. Se você quiser artigos palatáveis, pequenos e curtos, vídeos curtos, visite o meu Instagram, @mmwbet. Eu tenho colocado bastante coisa sobre crítica textual lá. Se você quiser algo a mais, visite o curso que eu gravei com o Instituto Schaefer de Teologia sobre Crítica Textual. Esse material é muito legal, vai ser um bom início para você. Mas se você já é iniciado e gostaria de estudar o texto do Novo Testamento na sua história da transmissão, Crítica Textual na Prática é o texto para você fazer. Eu espero ter todos vocês como os meus alunos. Até a próxima!